E aí, galera, belezinha? Tudo tranquilo? Vamos lá, próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre os quadriláteros. Vamos iniciar esta parte da matemática, da geometria, né? Falando sobre os quadriláteros. O que são os quadriláteros? A gente vai ver que existem alguns tipos de quadriláteros, né? Que são a classificação entre eles, algumas regrinhas que a gente pode sempre aplicar com eles, tá bem? Vamos começar aí o mais tranquilo, mais basiquinho, que é o seguinte. O que são os quadriláteros? São os polígonos que possuem 4 lados e 4 ângulos, né? Lembra lá que o triângulo tem 3 lados e 3 ângulos. Então, os quadriláteros é toda figura que possui 4 lados e 4 ângulos. Não vamos confundir, por exemplo, que quadriláteros seriam apenas os quadrados, ou os quadrados e os retângulos, por exemplo, né? Tem 4 lados, independente do formato dele. Pode ser bonito ou feio. Ele é um quadrilátero. Por exemplo, aqui nós temos esse quadrilátero ABCD. Ele não é nenhuma figura conhecida, né? Não é uma figura famosa como o quadrado, o trapézio, o paralelogramo, o losango, mas ele é um quadrilátero, tá bem? Nós veremos todos esses que eu comentei, a gente vai estudar um pouquinho sobre eles. Mas ele é um quadrilátero sim, né? Tem 4 lados, tá bom? Então é um quadrilátero. Automaticamente ele tem 4 ângulos, né? Assim como esse outro quadrilátero aqui. Eu tentei fazer 2 quadriláteros diferentes aqui, que quer dizer, são próximos em seu formato, né? Só vou subir aqui um pouquinho, eles são próximos em seu formato, porém eu desenhei 2 porque eu quero mostrar alguns itens em cada um deles. Vamos começar com o da esquerda aqui, com o seguinte, ó. Todo quadrilátero tem alguns itens importantes e eu separei 5 aqui para a gente falar deles. É bem importante a gente reconhecer, saber encontrar eles e saber usar eles também, né? Tem vértices. Todo quadrilátero tem vértices. Os vértices geralmente são escritos com letras maiúsculas, né? Então estão aqui os vértices A, B, C, D. Então, vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. São os 4 vértices do quadrilátero. Os quadriláteros também têm lados, né? Como que eu falo o lado? Tem 2 opções. Quando você só tem assim, ó, desta forma, escrito com os vértices, você vai chamar de lado AB, lado BC. Lembrando que essa retinha em cima aqui significa segmento AB, né? Que é o pedaço da reta. BC, lado CD e o lado AD. Tudo bem? Às vezes a gente tem um nomezinho aqui, tipo um A minúsculo, um B minúsculo, daí seriam letras minúsculas representando o lado. Também é válido, tá bom? E nós temos as diagonais. O que são as diagonais? Que vai de um vértice ao vértice oposto. Esse nome oposto vocês vão ouvir bastante agora, tá? Oposto quer dizer lado, outro lado. Se tem o vértice D, o oposto a ele é o vértice B. Aqui eu tenho o vértice A, o oposto a ele é o vértice C. Então nós temos 2 diagonais, o AC e BD. Tá bem? Nesse caso aqui, né? Se eu trocar esses lugares de nome, os nomes aqui, né? Os vértices de lugar, a gente vai ter outros nomes, mas o importante é entender a ideia. Os vértices são os cantos, os lados, né? As laterais e as diagonais, esses segmentos de retas internos aqui. Bom, porém, quadriláteros, assim como as figuras no geral, elas não são compostas apenas por esses 3 itens, né? Nós temos 2 muito importantes e muito estudados, que são os ângulos. E aí nós temos os ângulos internos e externos, tá bem? Ângulos internos, esses que estão em vermelhinho aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o quadrilátero A, B, C, D. Tá vendo? Então os ângulos internos são os vermelhinhos ali. E olha bem então, aí os ângulos são letras minúsculas e com acento circunflexo. Então o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Tá certo? Temos 4 ângulos internos. Da mesma forma, eu tenho 4 ângulos externos. Presta bem atenção. Como que eu encontro um ângulo externo? Se eu tenho aqui este ângulo A e eu quero encontrar o ângulo externo a ele, eu posso prolongar este lado. Tá vendo? Prolongo um dos lados. Pode ser esse também, daria certo do mesmo jeito. Prolongo este lado. Então, esse que está em azulzinho aqui
é o ângulo externo ao ângulo A. Observe que esses dois ângulos aqui formam uma dupla muito interessante que a gente já vai falar sobre eles, tá? Então eu posso dizer que o ângulo X é externo ao ângulo A. Externo ao ângulo A quer dizer, é externo ao quadrilátero exatamente no ângulo A. Tá vendo? Do ladinho do ângulo A. Vamos lá então? Então tem o ângulo externo X. Da mesma forma aqui, ó, prolongando esta reta aqui, eu encontrei esse ângulo externo Y. Ele é externo ao ângulo B, ele está grudado ao ângulo B. Às vezes é chamado de ângulo adjacente. Adjacente. O ângulo Y e o ângulo B são ângulos adjacentes. O ângulo C e o ângulo Z são adjacentes. O ângulo D e o T são adjacentes. Adjacente é estar do lado, estar grudado. E aí nós temos o ângulo externo Z e o ângulo externo T. Tudo bem? Os que estão dentro, são chamados internos, estão em vermelho. E os azuis aqui são os que estão para fora, sempre prolongando um lado, né? Aí eu encontro um ângulo externo ali. São os ângulos externos, ok? Anota isso daí e a gente vai para o próximo passo na continuação aqui. Bom, existem algumas regras que são válidas para todo quadrilátero, tá bem? São válidas para todo quadrilátero. A gente vai ver elas aqui, ó. Primeira, a soma dos ângulos internos é sempre 360 graus. Lembra dos triângulos que se eu somasse os três ângulos dava 180? No quadrilátero essa soma dá 360 graus, tá bem? E os ângulos externos é também 360. Na verdade, essa segunda linha aqui, ó, ela vale para todo polígono. Todo polígono a soma dos ângulos internos é 360, tá bem? Então, para o quadrilátero não será diferente, né? Também é 360, tudo bem? E terceira e última regra é que a soma de um ângulo interno com o seu ângulo externo é 180. Lembra que eu falei o ângulo A e o ângulo X estavam do ladinhos, né? O A sendo o interno e o A externo? Então, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, em relação ao ângulo interno, eu vou colocar assim, ó, AI, o que nós podemos afirmar? Lembra que eu chamei os ângulos internos lá em cima de A, B, C, D? Então, o ângulo A somado com o ângulo B, somado com o ângulo C, somado com o ângulo D, isso aqui tem que dar exatamente 360 graus. Temos aqui a primeira regra, né? Essa é a regra de cima aqui, a soma dos ângulos internos é sempre 360. Com isso a gente vai resolver muita coisa, hein? Fiquem atentos aí. E em relação aos ângulos externos, nós podemos dizer, os externos a gente chamou de X, Y, Z e T, né? Nós chamamos lá no nosso quadrilátero lá em cima, né? A soma deles também tem que dar exatamente 360 graus. Então, ó, esse é fácil de lembrar porque é tudo 360, né? A soma dos internos é 360, a soma dos externos é 360. E os ângulos interno e externo, por exemplo, o ângulo A somado com o ângulo X, né? Esse é o interno e esse é o externo que está encostado nele, a soma é 180. Se você pegar o outro lá, o B e o Y, B mais Y, também a soma tem que dar 180. Se a gente tiver C mais Z, a soma tem que dar 180. E o último lá, ó, D mais T, a soma tem que dar 180 graus. Beleza? Então aí nós temos a escrita, né, na forma mais matemática, na forma de equação, dessas três regras que nós vimos aqui, tá bem? Soma dos ângulos internos é sempre 360 nos quadriláteros, né? A soma dos ângulos internos também, dos externos, desculpa, é 360 nos quadriláteros e em qualquer polígono. E aqui é a relação que existe sempre entre um ângulo interno e o ângulo externo adjacente a ele, que está grudadinho nele. Beleza? Anotem isso daí e a gente vai para o próximo passo. Bom, vamos lá. Às vezes a gente fica se perguntando, mas como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou usar essas informações aí, ó? Então a gente vai
resolver este exemplo aqui juntos, vocês vão ver que é bem tranquilo. Ó, calcule o valor de A no quadrilátero a seguir. Tem um quadrilátero ABCD, é um quadrilátero qualquer, né? E aí nós temos os seus ângulos internos com pequenas expressões, ó. Um ângulo é 4A, o outro é 3A, o outro é 5A mais 90, o outro é 15A. E a gente quer saber quanto vale este A. Tudo bem? Então vamos resolver isto. Bom, o que eu sei sobre os ângulos internos? Não tá falando de ângulos internos aqui? O que eu sei sobre os ângulos internos? Eu sei que se eu somar os 4 ângulos internos, tem que dar 360, não é isso? Então vamos escrever isto. Vamos começar com este, ó. 4A mais este, 3A mais este, 5A mais 90, mais este, 15A. Eu sei que se eu somar esses 4 ângulos tem que dar 360. Bom, galera, formou uma equaçãozinha do primeiro grau. Bora resolver ela, né? 4A mais 3, mais 5, mais 15. Tudo somando os A aqui, né? 20 e 27A. 27A igual a 360. Esse mais 90 vem para cá, menos 90. 27A igual a 360 menos 90 dá 270. Nossa, isso ficou fácil, né? O 27 passa dividindo e vai dar exatamente 10, né? A igual a 10. Poxa, tá resolvido. O A vale 10, né? Se o exercício perguntasse qual é o valor do ângulo B, qual é o valor do ângulo C, o que a gente faria? Vamos trocar aqui, né? No lugar do A, vamos colocar o 10, né? Então aqui seria 30, aqui 40, aqui 150, certo? E a gente faria a substituição. Tranquilo? É isso, viu como é fácil? Vamos ter mais uma partezinha, só um início de classificação, e aí fechou o pacote. Anota aí e vamos pro próximo. A gente vai ver agora a classificação dos quadriláteros, né? Em que grupos, como que eu separo um tipo de quadrilátero ou outro tipo, tá bem? Basicamente, nós podemos dizer que são 3 grandes grupos: os paralelogramos, os trapézios e os demais que não se encaixam em nenhuma dessas duas classificações que a gente vai ver aqui. Eles podem ser chamados de quadriláteros no geral, ou também podem ser chamados de trapezoides. Só que esse nome trapezoides também não é muito comum, então a gente pode deixar apenas como quadriláteros. Vamos lá. A principal forma de identificar é quantidade de lados paralelos. É isso que faz a gente identificar um tipo de quadrilátero para o outro. Vamos começar aqui com um dos mais conhecidos e mais usados, que são os paralelogramos. Cuidado que aqui, esse paralelogramos não está falando apenas desta figura, que o nome dela é paralelogramo, né? É uma categoria, é um grupo de quadriláteros que cumprem essas condições e a gente vai estudar eles na próxima aula, tá bem? A gente só vai saber como diferenciar por enquanto. O que são os paralelogramos? Os lados opostos, lembra que eu falei que opostos ia aparecer bastante? Os lados opostos são paralelos e congruentes. Então, o que são lados opostos, galera? Se eu pegar aqui, ó, o lado AB, tá vendo? O lado AB, ele é oposto ao lado DC ou CD, né? Oposto, está de frente. Eles são paralelos. Este lado AB é paralelo ao lado DC. É isso que está escrito aqui, ó. Estes dois risquinhos, essas duas barrinhas em pé, assim, elas significam paralelo. Significa que o AB, o lado AB, é paralelo ao lado CD. Além disso, os lados opostos são paralelos e também são congruentes. Congruentes quer dizer, tem a mesma medida. Então, o lado AB aqui é congruente, esse símbolo com 3 risquinhos aqui, né? Significa congruente, mesmo tamanho. É congruente com o CD. E aqui, ó, o lado AD, ó, é paralelo ao lado BC. E eles também são congruentes. Então, só para exemplificar, supondo que o AB valesse 10 centímetros, quer dizer que o DC também teria que ser 10 centímetros. Se o AD fosse 7 centímetros, por exemplo, o BC teria que ser os mesmos 7 centímetros. Então, nós costumamos dizer que os paralelogramos têm 2 pares de lados paralelos. Tem 2 pares de lados paralelos. Aqui forma um par de lado paralelo, né?
O AB com o CD e o AD com o BC formam outro par de lados paralelos. Então, paralelogramos ele tem dois pares de lados paralelos. Além disso, os lados opostos, né, que são os paralelos, eles também são congruentes, também têm a mesma medida. E esse segmento AH é a altura. Às vezes a gente usa em alguns casos a altura, tá? Principalmente para o cálculo de área, algumas coisas assim que a gente faz. Então a gente usa a altura. É fácil identificar a altura porque ela vai estar sempre com o ângulo reto aqui na base. Beleza? É isso e a gente vai para o próximo tipo de quadrilátero agora. Beleza? Anota tudo aí. O próximo são os trapézios. Os trapézios, lembra que eu falei que a gente diferenciava uma categoria de outra em relação à quantidade de lados paralelos? Nós vimos que nos paralelogramos ali em cima, eles têm dois pares de lados paralelos, né? Aqui tem apenas um par de lados paralelos. Então aqui, ó, eu tenho o lado AB, que é paralelo ao lado CD ou DC. Esses dois lados aqui, galera, eles são chamados de bases. O lado AB e o lado CD, no caso dos trapézios, são chamados de bases. Eu vou anotar aqui, ó. O AB e o lado CD são as bases. A gente diz que são as bases do paralelogramo, do trapézio, desculpa, as bases do trapézio, que são exatamente os dois lados paralelos, né? Eles são as bases do trapézio. Bom, então, no caso dos trapézios, só tem um par de lados paralelos, só esse parzinho, ó, o de cima com o de baixo aqui, né? Os dois lados paralelos. BH é a altura, então também a gente usa a altura. É fácil identificar porque sempre tem o ângulo reto e geralmente é chamado de H, tá bem? Outra curiosidade que então é importante, que o AD, este lado, não é paralelo a esse, porque ele só tem um par de lados paralelos agora, só o AB com o CD. Os outros dois não são paralelos, tudo bem? Assim é formada a classificação, a categoria dos trapézios. Então, para memorizar, muito simples nos trapézios, um par de lados paralelos, tá bem? E os outros dois não são paralelos. Nos paralelogramos, nós temos dois pares de lados paralelos. Esse e esse são paralelos, esse e esse são paralelos. Além disso, nos paralelogramos, esses lados paralelos e opostos são sempre iguais, mesmo tamanho, são chamados de congruentes. Beleza? Anotou tudo aí? É isso aí. Por hoje é só. Até a próxima aula. Valeu, galera!